O lustre de cristal projetava sombras dançantes sobre o piso de mármore do nosso grande salão de baile. Cada faceta refletia a luz como lágrimas congeladas no tempo. 200 convidados em seus melhores trajes lotavam o espaço. Amigos, familiares, colegas, todos se reuniram para celebrar 15 anos do que acreditavam ser uma felicidade conjugal. Eu estava no centro de tudo, com meu vestido de seda esmeralda, aquele que Dério disse que fazia meus olhos brilharem como pedras preciosas. Como eu tinha sido ingênua em acreditar que seus elogios ainda tinham significado. A orquestra tocava suavemente ao fundo enquanto Dério erguia sua taça de champanhe, seu sorriso experiente brilhando sob as luzes quentes. Aos 38 anos, ele ainda era devastadoramente bonito, o tipo de homem que chamava a atenção ao entrar em um ambiente. Seu cabelo escuro estava impecavelmente penteado, seu smoking impecável, sua confiança irradiando como o calor de uma lareira. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pela sala, silenciando as conversas. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite para celebrar 15 maravilhosos anos de casamento. A multidão se virou para nós, com os copos erguidos e os rostos radiantes de expectativa. Nossos filhos, Pamela, de 13 anos, e Lawrence, de 11, estavam por perto, com os rostos brilhando de orgulho pelo pai. Eles não tinham ideia do que estava por vir. Nem eu naquele momento. Mas então Dério fez algo que destruiu meu mundo em 1.000.000 de pedaços irreparáveis. Ele se afastou de mim. Seus passos ecoaram pelo mármore enquanto ele caminhava em direção ao canto onde ela estava. Minha melhor amiga de 20 anos, Nicole, a linda Nicole loira com seu sorriso perfeito e seu vestido de grife que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Nicole, que segurou minha mão durante os enjoos matinais, que foi madrinha da Pamela, que chorou comigo no funeral da minha mãe. Nicole, que dormiu com meu marido sabe-se lá quanto tempo. Dério se ajoelhou diante dela, puxando uma caixa de veludo que fazia meu anel de noivado parecer uma bugiganga de caixa de cereal. O diamante dentro refletiu a luz e projetou arco-íris nos rostos atônitos dos nossos convidados. Nicole, disse ele, sua voz ecoando pelo salão agora silencioso. Você é o amor da minha vida. Quer se casar comigo? O suspiro que percorreu a multidão foi como um golpe físico. Senti minhas pernas fraquejarem, minha mão instintivamente alcançando a mesa mais próxima para me firmar. O grito de Pamela, papai, não, perfurou o ar como uma faca, seguido pelos soluços confusos de Lawrence. Mas Nicole sorriu. Sim, ela sussurrou, embora sua voz ecoasse no silêncio mortal. Sim, Dério, eu vou. Quando ele colocou o anel em seu dedo, enquanto se abraçavam e 200 pessoas assistiam horrorizadas ao mundo dos meus filhos desmoronar ao redor deles, foi quando eu os vi. As portas da frente do salão de baile se abriram silenciosamente, e 3 figuras estavam emolduradas na soleira como arautos da justiça. 2 policiais uniformizados, com rostos sérios e profissionais. E entre eles, um homem que eu não via há mais de uma década, o pai de Dério, Herbert Adams. Aos 72 anos, Herbert ainda era uma figura imponente. Cabelos grisalhos, impecavelmente vestido, com o tipo de presença que advém de quem construiu um império bilionário do nada. Seus olhos cinza-aço percorreram a sala, absorvendo a cena com o olhar calculista de um homem que havia destruído concorrentes com menos provocação do que aquela. Dério ainda estava de joelhos, ainda segurando a mão de Nicole, quando percebeu a mudança repentina na energia do ambiente. Cabeças se viravam, sussurros se intensificavam. Ele seguiu o olhar delas até a porta e, quando seus olhos pousaram no pai, a cor desapareceu de seu rosto como água de uma represa rompida. A taça de champanhe escorregou dos dedos de Nicole, estilhaçando-se no chão de mármore numa explosão cristalina que pareceu ecoar para sempre. Dério ficou boquiaberto, sua máscara de confiança finalmente se desfez, revelando um menino aterrorizado por baixo. Pai, sussurrou ele, embora a palavra mal tivesse saído de seus lábios. Herbert Adams deu um passo à frente, com passos medidos e deliberados. Os policiais o ladeavam, com as mãos casualmente pousadas nos cintos. A multidão se abriu como o mar vermelho, pressentindo que algo importante estava prestes a acontecer. E naquele momento, enquanto o rosto do meu marido ficava branco como a neve, enquanto Nicole levava a mão à garganta num gesto de puro pânico, enquanto meus filhos olhavam para o pai e para o avô com confusão e medo, eu me permiti o menor dos sorrisos. A armadilha havia sido armada meses atrás. Esta noite, ela finalmente se fecharia.
Mas para entender como chegamos a este momento, precisamos voltar. De volta ao começo do fim, quando descobri que minha vida perfeita foi construída sobre alicerces de mentiras e traições. Antes de voltarmos correndo, por favor, conte-nos nos comentários em qual país você está assistindo a este vídeo. Adoramos saber de onde nossa família global está acompanhando. E se esta é a sua primeira vez neste canal, inscreva-se. Isso nos ajuda a manter o canal. Boa audição. 3 meses antes, encontrei o recibo por acidente. Ou talvez tenha sido obra do destino. Nunca tive certeza de qual. Era uma manhã de terça-feira de março, um daqueles dias frescos de primavera que prometiam calor, mas traziam apenas um frio cortante. Eu estava correndo pelo escritório de Dério, procurando nossos documentos do seguro depois que Pamela caiu da bicicleta. O corte no joelho não era grave, mas o pediatra queria vê-la por precaução. Dério já havia saído para o trabalho. Ultimamente, ele vinha saindo cada vez mais cedo, alegando pressão de novos clientes em seu escritório de advocacia. Na época, não pensei em nada. Depois de 15 anos de casamento, eu já tinha me acostumado com o fluxo e refluxo das exigências da carreira dele. O recibo estava escondido entre as páginas de um dossiê jurídico, um pequeno pedaço de papel que poderia ter passado completamente despercebido se não fosse o logotipo característico do restaurante, Chalauron, o restaurante francês mais caro da cidade. O tipo de lugar que Dério e eu só visitamos 2 vezes em todo o nosso casamento. Ambas as vezes para aniversários importantes. Minhas mãos tremiam ao ler os detalhes. Jantar para 2, champanhe, sobremesa. O encontro era na quinta-feira passada, a mesma quinta-feira em que Dério ligou para dizer que trabalharia até tarde em um caso importante e só voltaria para casa depois da meia-noite. $400 para o jantar numa quinta-feira à noite, quando ele supostamente estaria trabalhando. Afundei na cadeira de couro dele, amassando o recibo na minha mão. Minha mente fervilhava de possibilidades, cada uma mais dolorosa que a anterior. Talvez fosse um jantar de negócios. Talvez ele estivesse entretendo um cliente. Talvez houvesse uma explicação perfeitamente razoável. Mas no fundo do meu coração, naquele lugar onde as esposas guardam seus piores medos, eu já sabia a verdade. O som do meu celular vibrando me trouxe de volta à realidade. Uma mensagem da Nicole. Café mais tarde. Preciso conversar sobre algo importante. Nicole, minha amiga mais querida, minha confidente, a mulher que esteve presente em todos os momentos importantes da minha vida adulta. Nos conhecemos na faculdade, criamos laços durante as sessões de estudo até altas horas da noite com namorados terríveis, e mantivemos nossa amizade durante casamentos, carreiras e maternidade. Ela era a irmã que eu nunca tive, a amiga que terminava minhas frases e conhecia meus segredos. Respondi rapidamente: hoje não posso. A Pamela tem consulta médica. Para adiar, claro. Deu um beijo da tia Nick na minha afilhada. Amo vocês. Te amo. As palavras que antes me traziam conforto agora pareciam pequenas adagas, porque em algum lugar da minha alma, uma suspeita terrível começava a criar raízes. Dirigi até o consultório do pediatra atordoada, com Pamela tagarelando no banco de trás sobre a peça da escola que estava por vir, enquanto eu lutava para manter a mão firme no volante. O corte no joelho dela era pequeno. 3 bandagens de borboleta e um band-aid colorido, mas mal ouvia as instruções do médico. Minha mente ainda estava no consultório do Dério, ainda segurando aquele recibo, ainda sentindo meu mundo mudar sob meus pés. Naquela noite, esperei até que as crianças dormissem antes de confrontar Dério. Ele estava em seu escritório, como tantas vezes ultimamente, supostamente trabalhando em arquivos de casos. Mas quando abri a porta, ele rapidamente minimizou algo na tela do computador. Querido, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Precisamos conversar. Ele olhou para cima e, por um instante, vi algo cintilar em seu rosto. Culpa? Medo? Passou tão rápido que eu poderia ter imaginado. E aí, querida? Ele usou o carinho que me chamava desde a época do nosso namoro, mas agora parecia vazio, como um ator recitando falas. Coloquei o recibo na mesa dele. Estava na sua pasta. Ele olhou para baixo e eu vi seu maxilar se contrair quase imperceptivelmente. É um jantar de negócios, Ashley.
Os Wesleys, você sabe, o caso de planejamento patrimonial em que estou trabalhando. Senhor e senhora Wesley, perguntei. O casal de idosos de Connecticut. Sim. Ele não me olhou nos olhos. Dério, a senhora Wesley está internada em uma casa de repouso há 6 meses. Ela tem demência. O caso é sobre o testamento do marido dela. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. As mãos de Dério se moveram para o teclado, os dedos dançando nervosamente sobre as teclas, sem digitar nada. Conheci o Sr. Wesley e seu advogado, disse-lhe finalmente. Precisávamos discutir estratégia. Era mentira. Eu sabia. Ele sabia disso. E nós dois sabíamos que eu sabia. Mas continuamos jogando, como fazem os casais quando a verdade é terrível demais para ser reconhecida. Certo, eu disse baixinho. Só queria ter certeza de que estava tudo bem. Está tudo bem, Ashley. Só estresse do trabalho. Ele voltou para o computador e me dispensou. Você deveria dormir um pouco. Você parece cansado. Saí do consultório dele me sentindo uma estranha em minha própria casa. O corredor, que antes era aconchegante e acolhedor, agora parecia frio e estranho. Fotos de família decoravam as paredes. Dério e eu no dia do nosso casamento, crianças rindo, festas de fim de ano, férias na praia. Tudo isso parecia a evidência de uma vida que talvez nunca tivesse sido real. Me vi no quarto de Pamela, observando-a dormir. Aos 13 anos, ela começava a se parecer mais comigo. O mesmo cabelo escuro, o mesmo queixo teimoso. Mas ela tinha os olhos do Dério, aqueles olhos castanhos profundos que me cativaram pela primeira vez na faculdade. Será que ela herdaria a capacidade de enganar dele também? O quarto de Lawrence era o próximo. Aos 11 anos, ele ainda dormia com seu elefante de pelúcia favorito, aquele que Nicole lhe dera de presente de aniversário. Ele era o mini-eu do Dério em muitos aspectos. Sua confiança, seu charme, sua facilidade de fazer amigos. Eu me perguntava se ele cresceria para partir corações como seu pai estava partindo o meu. Naquela noite, fiquei acordada, olhando para o teto, enquanto Dério dormia pacificamente ao meu lado ou fingia dormir. Eu não tinha mais certeza se conseguia distinguir a diferença. O homem que eu amei por 15 anos, o pai dos meus filhos, a pessoa em quem eu confiava de todo o coração, havia se tornado um estranho. Mas o pior não foi a mentira em si. Foi a certeza crescente de que aquilo era só o começo. Minha irmã Clary sempre foi a pessoa prática entre nós. Enquanto eu tendo a ver o melhor nas pessoas, ela vê o mundo com o pragmatismo lúcido de alguém que já se decepcionou inúmeras vezes. Aos 41 anos, ela era 2 anos mais velha que eu e infinitamente mais sábia sobre as maneiras como as pessoas podem se machucar. Foi por isso que, quando liguei para ela na manhã seguinte ao encontrar o recibo, ela não hesitou em oferecer seus serviços. Eu vou atrás dele, disse ela, com naturalidade, como se estivéssemos falando de compras de supermercado em vez de vigiar meu marido. Clary, você não pode. Ashley, me escuta. Sua voz era gentil, mas firme. Você precisa saber. Não saber vai te devorar, e você tem essas crianças para pensar. Seja lá o que estiver acontecendo, você precisa estar preparado. Ela tinha razão. É claro que o desconhecimento já estava me destruindo. Eu mal dormia, mal conseguia comer e me pegava dando pulos toda vez que meu celular vibrava com uma mensagem da Nicole. A mulher que fora minha melhor amiga por 2 décadas agora parecia uma ameaça, embora eu não tivesse provas de nada além de uma terrível intuição crescente. Clary tinha experiência com esse tipo de coisa. Seu ex-marido a havia traído com a secretária, um clichê tão doloroso que era quase engraçado. Ela contratou um investigador particular que lhe forneceu provas suficientes para garantir um acordo de divórcio favorável. Aprendeu a desconfiar, a procurar os sinais que não percebeu da primeira vez. E se eu estiver errada? Perguntei, agarrando minha xícara de café como se fosse uma tábua de salvação. Estávamos sentados na minha cozinha, a luz da manhã entrando pelas janelas que Dério insistira que instalássemos durante nossa última reforma. E se fosse mesmo um jantar de negócios? Clary estendeu o braço por cima da mesa e pegou a minha mão. Então você vai se desculpar com o Dério por duvidar dele e terá paz de espírito. Mas, Ashley, ela fez uma pausa, estudando meu rosto.
Você não acha mesmo que está errada, acha? Eu não conseguia responder porque ela estava certa. Lá no fundo, no lugar onde as esposas guardam seus medos mais sombrios, eu já sabia. As madrugadas, o aumento repentino de viagens de negócios, a maneira como Dério começara a guardar o celular como um segredo de Estado. A distância que havia crescido entre nós, tão gradual, eu mal notei até que se tornou um abismo. E Nicole? Nicole também estava diferente ultimamente. Mais reservada, mais evasiva. Quando perguntei sobre sua vida amorosa, ela estava divorciada há 3 anos. Ela se tornou vaga e mudou de assunto. Ela havia cancelado nossos últimos 3 encontros para tomar café, sempre com desculpas razoáveis, mas desculpas mesmo assim. Serei discreta, prometeu Clary. Se eu estiver errada, ninguém jamais saberá que eu estava observando. Naquela quinta-feira, deixei as crianças na escola e tentei seguir minha rotina normal. Trabalhei como voluntária na biblioteca, fui às compras de supermercado, peguei roupas na lavanderia. Todas as tarefas mundanas de uma esposa e mãe suburbana, realizadas com a precisão mecânica de alguém tentando não pensar no que a irmã poderia estar descobrindo. Clary me ligou às 15 horas. Ashley, disse ela, e eu soube imediatamente pelo seu tom que meus piores medos estavam prestes a se confirmar. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Eu estava no corredor de congelados do supermercado, cercada pela realidade cotidiana de sorvete e pizza, quando minha vida implodiu. Me conta, sussurrei. Ele está no Riverside Hotel. Quarto 412. Ele está lá há 2 horas. Ela fez uma pausa e eu pude ouvir a relutância em sua voz. Ashley, ele não está sozinho. Quem? Perguntei, embora já soubesse. Nicole. A palavra me atingiu em cheio. Encostei-me na vitrine do freezer, o frio penetrando no meu casaco, e senti 20 anos de amizade se desfazerem em pó. Nicole, minha dama de honra, madrinha da Pamela, a mulher que segurou minha mão durante o parto, que me trouxe sopa quando eu estava gripada, que me ouviu reclamar do ronco do Dério e do seu hábito de deixar louça na pia. Nicole, que aparentemente estava dormindo com meu marido. Há quanto tempo? Consegui perguntar. Ainda não sei. Mas, Ashley, eles pareciam confortáveis juntos. Como se isso não fosse novidade. Desliguei a ligação e fiquei ali no supermercado, cercado pelo caos comum da vida cotidiana, me sentindo completamente sozinho. Uma mulher passou por mim com um carrinho cheio de compras e uma criança pequena a tiracolo. Adolescentes riam perto da vitrine de refrigerantes. A vida continuou ao meu redor como se nada tivesse mudado. Como se meu mundo não tivesse simplesmente saído do eixo. Não me lembro de dirigir para casa. Não me lembro de guardar as compras, preparar o jantar ou ajudar a Pamela com a lição de casa. Passei a noite como uma sonâmbula, vivendo os movimentos da normalidade enquanto minha mente se agitava com as implicações do que eu havia aprendido. Dério chegou em casa às 19h30, seu horário habitual para uma noite sem dormir até tarde. Ele me deu um beijo na bochecha, o mesmo beijo superficial que me dava há meses, e perguntou como estava meu dia. Eu disse que estava tudo bem. Ele me contou sobre uma reunião difícil com um cliente. Sentamos para jantar com as crianças e conversamos sobre o próximo projeto da Pamela para a Feira de Ciências e sobre o jogo de futebol do Lawrence. Éramos um quadro familiar perfeito, exceto pelo adultério e pela traição que se avolumavam sob a superfície. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, me vi parada na porta do nosso quarto observando Dério se preparar para dormir. Ele estava escovando os dentes, a mesma rotina que seguia há 15 anos de casamento. Mas agora notei coisas que antes eu não tinha percebido. O jeito como ele mantinha o celular virado para baixo no criado mudo, o novo perfume que ele tinha começado a usar. A mensalidade da academia que ele renovou repentinamente depois de deixá-la expirar por 2 anos. Há quanto tempo eu estava cego? Quantos sinais eu havia ignorado ou racionalizado? Ashley. A voz de Dério me tirou dos meus devaneios. Você está me encarando. Sério? Forcei um sorriso. Desculpe. Só estou pensando na agenda de amanhã. Ele assentiu e subiu na cama, acomodando-se de lado, de costas para mim. Em poucos minutos, sua respiração se aprofundou no ritmo do sono ou do sono fingido.
Eu não tinha mais certeza se conseguia distinguir a diferença. Fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto e planejando meu próximo passo. Porque uma coisa havia se tornado cristalina nos destroços da minha confiança. Eu não seria a esposa patética que confrontava o marido infiel apenas para ser manipulada e dispensada. Eu não seria a mulher que gritava, chorava e fazia exigências que só o levariam ainda mais para os braços de Nicole. Eu seria estratégica. Eu seria inteligente. E eu ia fazer os dois pagarem pelo que fizeram à minha família. Na manhã seguinte, fiz algo que nunca fazia há muito tempo. Dei uma olhada no celular do Dério. Ele estava no chuveiro cantando desafinado, como fazia quando achava que ninguém estava ouvindo. O som que antes me encantava agora parecia unhas arranhando um quadro negro. Seu celular estava carregando no criado mudo e, pela primeira vez, ele se esquecera de virá-lo para baixo. Minha mão tremia quando o peguei. A tela de bloqueio mostrava várias notificações, mensagens de texto do escritório de advocacia dele, uma chamada perdida do irmão dele e 3 mensagens de Aenia com emojis de coração. A senha. Tentei o aniversário dele, depois o meu, depois o das crianças. Nada. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que Dério conseguia ouvi-lo por causa do barulho da água corrente. Então, num impulso, liguei para o aniversário da Nicole. O telefone desbloqueou. A traição me atingiu como uma segunda onda. Ele havia alterado a senha para o aniversário da Nicole. Não o meu, não o nosso aniversário, não o aniversário dos nossos filhos, mas o dela. Rolei pelas mensagens de texto, cada uma delas uma punhalada no coração. N, mal posso esperar para te ver hoje à noite. Quarto 412 de novo. Dério, sempre disse a Ashley que tem um jantar com um cliente. E ela não desconfia de nada, né? Dério, não. Ela é muito crédula. Às vezes acho que ela acreditaria em qualquer coisa que eu dissesse. N, ótimo. Me senti culpado mentindo para ela ontem sobre café, mas valeu a pena por aquelas 2 horas na cama com você. Dério, só faltam 2 meses para a festa de aniversário. Depois disso, podemos parar de fingir. E mal posso esperar para ver a cara dela quando você me escolher. A festa de aniversário. Nossa festa de aniversário. A celebração que eu vinha planejando há meses, o evento que deveria comemorar 15 anos de casamento, tinha se transformado na festa de debutante deles. Eles planejavam me humilhar na frente dos nossos amigos, da nossa família, dos nossos filhos. Tirei prints de tudo. Páginas e páginas de mensagens que datavam de 4 meses atrás. 4 meses de mentiras, de encontros secretos, deles rindo da minha ingenuidade. 4 meses planejando minha humilhação pública. O chuveiro desligou e eu rapidamente coloquei o celular de volta onde o havia encontrado. As capturas de tela estavam armazenadas com segurança em uma pasta oculta no meu próprio dispositivo. Quando Dério saiu do banheiro, com a toalha enrolada na cintura, eu estava sentada na minha penteadeira, aplicando maquiagem com mãos firmes. Você acordou cedo, disse ele, sem olhar para mim. Não consegui dormir. Encontrei seus olhos no espelho. Continuo tendo sonhos estranhos sobre o que o futuro reserva. Virei-me para ele, dando-lhe o meu sorriso mais radiante. Nossa festa de aniversário. Tenho a sensação de que vai ser uma noite inesquecível. Algo brilhou em seu rosto. Culpa, talvez, ou excitação com a traição que havia planejado. Tenho certeza de que sim. Depois que ele saiu para o trabalho, liguei para Clary. Preciso de um advogado, disse sem rodeios. O melhor advogado de divórcio da cidade. Dinheiro não é problema. Ashley. Eles estão planejando me humilhar na nossa festa de aniversário. Na frente de todo mundo que a gente conhece, na frente dos nossos filhos. Minha voz era firme, mas por dentro eu ardia com uma fúria que nunca tinha sentido antes. Não vou deixar isso acontecer. O que você está pensando? Estou pensando que, se o Dério quer jogar, eu jogo. Mas eu vou vencer. A advogada que Clary recomendou foi uma mulher chamada Margarete, sócia de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. Sua reputação era lendária. Ela já havia lidado com divórcios de senadores, celebridades e CEOs da Fortune 500.
Só o valor da consulta dela era mais do que a maioria das pessoas gastava com compras de supermercado em um mês. Eu não me importava. O consultório da Margarete ficava no 40º andar de um arranha-céu reluzente no centro da cidade. Janelas do chão ao teto ofereciam vistas panorâmicas da cidade, enquanto obras de arte e diplomas caros decoravam as paredes. Ela era mais jovem do que eu esperava, na casa dos 40 anos, impecavelmente vestida e com o tipo de inteligência aguçada que irradiava de seus olhos escuros. Senhora Adams, disse ela, gesticulando para que eu me sentasse em uma das cadeiras de couro em frente à sua enorme mesa. Sua irmã mencionou que você poderia precisar dos meus serviços. Contei tudo a ela, o recibo, as mensagens telefônicas, o roteiro da festa de aniversário. Mostrei as capturas de tela, observando suas sobrancelhas se erguerem levemente enquanto ela examinava as evidências. Isso é bastante condenável, disse ela finalmente. Seu marido tem sido notavelmente descuidado com as comunicações. Isso é bom para nós. Quais são as minhas opções? Várias. Poderíamos pedir o divórcio imediatamente. Solicitar ordens de custódia emergenciais. Congelar os bens conjuntos. Procedimento padrão em casos de adultério. Ela se recostou na cadeira, me observando. Mas você não quer o procedimento padrão, quer? Não, respondi com firmeza. Quero que eles paguem pelo que fizeram. Quero justiça. Margarete sorriu. E era o sorriso de um predador que acaba de avistar uma presa. Então vamos precisar ser criativos. Diga-me, o que você sabe sobre as finanças da família do seu marido? A pergunta me pegou de surpresa. As finanças da família dele? O pai do seu marido é Herbert Adams, certo? O bilionário incorporador imobiliário? Sim, mas eles não se falam. Estão separados há mais de uma década. Afastados, talvez, mas não legalmente separados. Você conhece os termos do fundo familiar? Balancei a cabeça. Daryl nunca havia falado sobre o dinheiro do pai. Herbert Adams havia construído seu império do zero, começando com um único prédio de apartamentos e transformando-o em uma dinastia imobiliária de bilhões de dólares. Mas ele era um pai distante e exigente, e Daryl se rebelou contra suas expectativas desde cedo, escolhendo a faculdade de direito em vez da administração, a independência em vez da herança. A ruptura se tornou permanente quando Daryl se casou comigo. Herbert queria que o filho se casasse com alguém do círculo social deles. Dinheiro antigo, famílias estabelecidas, o tipo de conexões que fortalecem impérios empresariais. A filha de um professor de classe média não era o perfil. Acho que você precisa conversar com seu sogro, disse Margarete. Logo ele não vai querer mais me ver. Ele nunca aprovou o nosso casamento. Talvez não. Mas suspeito que ele ficará muito interessado no que você tem a lhe dizer sobre o comportamento do filho dele. Ela se inclinou para a frente, com uma expressão séria. Senhora Adams, tem uma coisa que a senhora precisa entender. Isso não é mais só uma questão de casamento. Trata-se do futuro dos seus filhos, da sua segurança financeira e, sim, de garantir que as pessoas que o traíram sofram as consequências dos seus atos. O que você está sugerindo? Estou sugerindo que, às vezes, a melhor vingança é deixar as pessoas se destruírem. Seu marido e a amante dele estão planejando humilhá-la publicamente. E se deixarmos? E se deixarmos que eles pensem que estão ganhando até o momento em que tudo desmoronar? A ideia era perigosa, arriscada. Significaria suportar semanas de traição contínua, fingindo ignorância enquanto conspiravam contra mim. Significaria confiar que a justiça, no fim das contas, prevaleceria. Mas a alternativa, confrontá-los agora, travando uma batalha de divórcio complicada enquanto me pintavam como a ex-esposa amargurada, não me atraía. O que você precisa de mim? Perguntei. Tudo. Registros telefônicos, extratos financeiros, contas em redes sociais, depoimentos de testemunhas e, o mais importante, aquela conversa com Herbert Adams. Saí do escritório de Margarete com uma sensação de propósito que não sentia há meses. Pela primeira vez desde que descobri o recibo, senti que tinha algum controle sobre a minha situação. Eu não era mais a esposa ingênua, que confiava cegamente enquanto o marido tramava uma traição. Eu era uma mulher com um plano.
A propriedade de Herbert Adams ocupava 20 hectares de terreno bem cuidado no subúrbio mais exclusivo da cidade. A mansão em si era um monumento ao sucesso. A arquitetura georgiana com comodidades modernas, cercada por jardins cuja manutenção exigia uma equipe de paisagistas. Eu tinha estado lá exatamente 3 vezes em 15 anos de casamento. Uma vez, quando Daryl e eu anunciamos nosso noivado, outra quando Pamela nasceu e outra para a festa de 70 anos de Herbert. Cada visita foi tensa e desconfortável. Herbert me tolerou porque eu era mãe de seus netos, mas nunca escondeu sua decepção com a escolha de esposa do filho. O que tornou a visita ainda mais estressante. Sentei-me no meu carro, do lado de fora dos portões de ferro forjado, reunindo coragem enquanto falava ao celular com Margaret. Lembre-se, disse ela, você não está pedindo a ajuda dele. Você está fornecendo a ele informações que ele precisa saber sobre o comportamento do filho. Deixe que ele tire suas próprias conclusões sobre o que fazer com isso. E se ele não acreditar em mim? Então seguimos com o plano B. Mas, Ashley, eu pesquisei bastante sobre Herbert Adams. Ele é muitas coisas. Exigente, implacável, mas não é estúpido. E valoriza a lealdade acima de quase tudo. O que Daryl está fazendo não vai cair bem para ele. Encerrei a ligação e apertei o botão do interfone no portão. A voz de um mordomo ecoou pelo alto-falante. Senhora Adams, quero ver o Sr. Adams, eu disse, com a voz mais firme do que me sentia. Houve uma longa pausa. Então, um momento, por favor. O portão se abriu com precisão mecânica, e eu dirigi pela estrada sinuosa em direção à mansão. Minhas mãos suavam, apesar do ar-condicionado do carro, e eu sentia o coração martelando nas costelas. O próprio Herbert atendeu a porta, o que me surpreendeu. Ele estava vestido casualmente para os seus padrões, calça cinza escuro e uma camisa branca impecável, sem gravata. Aos 72 anos, ele ainda era uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelos grisalhos e olhos cinzentos penetrantes que pareciam enxergar através da pretensão. Ashley. Ele deu um passo para trás para me deixar entrar, com uma expressão indecifrável. Isso é inesperado. Obrigado por me receber tão em cima da hora. Ele me conduziu pelo saguão até seu escritório, uma sala em que eu nunca tinha estado antes. Era tudo o que eu esperava. Ricos painéis de mogno, estantes do chão ao teto, obras de arte caras e janelas com vista para os jardins premiados da propriedade. Uma escrivaninha enorme dominava um canto, sua superfície coberta por pilhas organizadas de papéis e documentos financeiros. Sente-se, por favor, ele gesticulou para uma das cadeiras de couro em frente à escrivaninha. Posso te oferecer algo para beber? Não, obrigada. Sentei-me na beirada da cadeira, minha bolsa presa no colo como um escudo. Herbert sentou-se atrás da mesa e me observou com aqueles olhos penetrantes. Você parece cansada, Ashley. Está bem? A gentileza inesperada em sua voz me pegou de surpresa. Quando foi a última vez que alguém perguntou se eu estava bem? Quando foi a última vez que meu próprio marido notou que eu parecia cansada? Estou me virando, eu disse, cautelosa. E as crianças? Elas estão bem. Pamela está indo muito bem no ensino fundamental, e Lawrence acabou de entrar para o time de futebol. Ótimo. Ótimo. Ele se recostou na cadeira. Presumo que não seja uma visita social. Você nunca veio aqui sem o Daryl antes. Eis que chegou. O momento da verdade. Respirei fundo e encarei-o diretamente. Herbert, preciso te contar uma coisa sobre o seu filho. Algo que você não vai querer ouvir. Sua expressão não mudou, mas vi suas mãos ainda nos braços da cadeira. Estou ouvindo. Contei tudo a ele. O recibo, as mensagens telefônicas, o plano para a festa de aniversário. Mostrei as capturas de tela a ele, observando seu rosto ficar cada vez mais sombrio enquanto ele lia a traição do filho com minha melhor amiga. Quando terminei, o silêncio na sala era ensurdecedor. Herbert se levantou e foi até a janela, com as mãos cruzadas atrás das costas, enquanto olhava para seus jardins impecavelmente cuidados. Por um longo momento, o único som foi o tic-tac de um relógio antigo sobre a lareira. Há quanto tempo você sabe? Perguntou ele finalmente. 1 semana. E você não o confrontou? Não.
Ele se virou para mim. Por que não? Escolhi minhas palavras com cuidado porque tenho filhos para proteger. Porque um divórcio complicado não serve a ninguém, exceto aos advogados. E porque parei e decidi ser honesto. Porque eles estão planejando me humilhar publicamente, e acho que eles deveriam enfrentar as consequências por isso. Algo que poderia ser aprovação brilhou em seus olhos. O que você quer de mim, Ashley? Nada, eu disse, surpreendendo a nós dois. Queria que você soubesse em que tipo de homem seu filho se tornou, o que ele planeja fazer com a mãe dos seus netos, para que, qualquer que seja a decisão que eu tomar amanhã, você saiba os meus motivos. Você pode fazer com essa informação o que achar certo. Herbert voltou à sua mesa e sentou-se pesadamente. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia ter todos os seus 72 anos. Daryl sempre foi decepcionante, disse-ele calmamente. Rebelde quando criança, desafiador quando adolescente, irresponsável quando adulto. Mas nunca pensei que ele fosse cruel. Ele é cruel, eu disse simplesmente. O que ele está fazendo com Pamela e Lawrence? Eles o adoram. Eles não têm ideia de que o pai deles está planejando destruir nossa família para satisfazer seus próprios desejos egoístas. A festa de aniversário é no mês que vem, daqui a 3 semanas, sábado. Herbert assentiu lentamente, tamborilando os dedos na mesa. Ashley, você conhece os termos do fundo fiduciário da família? Não. Daryl nunca discutiu isso. Daryl é o principal beneficiário, com tudo passando para seus filhos após a morte dele. No entanto, existem condições, cláusulas morais, por assim dizer, disposições que me permitem alterar os termos caso certos comportamentos sejam demonstrados. Senti uma pontada de esperança. Que tipo de comportamento? Adultério, abandono de responsabilidades familiares, atos que desonram o nome da família. Seu sorriso era frio como o inverno. Propor casamento publicamente à amante na festa de aniversário da esposa certamente se qualificaria. O que você está dizendo? Estou dizendo que, se Daryl prosseguir com esse plano, ele pode acabar completamente privado da fortuna da família. O fundo pode ser reestruturado para beneficiar exclusivamente você e as crianças. As implicações me atingiram como um raio. Daryl sempre viveu além do salário que recebia no escritório de advocacia, contando com a herança para financiar seu estilo de vida. Sem acesso ao dinheiro da família, ele estaria financeiramente arruinado. Recostei-me na cadeira, impressionada com a mudança repentina em minhas circunstâncias. Uma hora antes, eu era uma esposa traída com opções limitadas. Agora, eu era potencialmente a principal beneficiária de um fundo bilionário. Por que você está me ajudando? Perguntei. A expressão de Herbert se suavizou um pouco. Porque, em 15 anos de casamento com meu filho, você tem sido uma boa esposa e uma excelente mãe. Porque você veio aqui hoje não para pedir minha ajuda, mas para fazer o que achava certo. E por que? Ele fez uma pausa, a voz ficando mais baixa. Porque eu falhei como pai. Criei um filho que acha que pode trair e humilhar as pessoas que o amam sem consequências. Está na hora de ele aprender o contrário. O que acontece agora? Depois, você vai para casa e finge que essa conversa nunca aconteceu. Você planeja sua festa de aniversário. Sorri e banca a esposa amorosa. E quando Daryl e sua amiga revelarem suas verdadeiras intenções na frente de todos que você conhece, eles descobrirão que ações têm consequências. Levantei-me para sair, sentindo-me mais leve do que me sentia há semanas. Ao chegar à porta, Herbert chamou meu nome, Ashley. As crianças, Pamela e Lawrence. Eles são bem-vindos aqui a qualquer hora. Independentemente do que aconteça entre você e Daryl, eles são meus netos. Eles sempre terão um lugar nesta família. Assenti, sem confiar na firmeza da minha voz. Ao me afastar da propriedade, senti algo que não sentia há meses. Esperança. A armadilha estava armada. Agora só me restava esperar que meu marido e minha melhor amiga caíssem nela. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Todas as manhãs, eu acordava ao lado de um homem que planejava me humilhar na frente de todos que eu amava. Todas as noites, eu me sentava em frente a ele no jantar, observando-o sorrir para os nossos filhos enquanto secretamente conspirava para destruir a família deles. E todos os dias, eu tinha que fingir que não sabia de nada.
A parte mais difícil não foi a traição do Dério. Eu já tinha processado aquela dor, superado a raiva com Margaret e minha irmã Clary. A parte mais difícil foi com a Nicole. Ela ligava a cada poucos dias, com a voz carregada de falsa amizade, perguntando sobre os preparativos da festa ou querendo conversar sobre coisas triviais. Cada conversa era uma tortura. Ouvi-la rir e brincar, sabendo que ela estava dormindo com meu marido, sabendo que ela ansiava pela minha humilhação pública. Estou tão animada para a festa, disse ela, emocionada, durante um telefonema particularmente doloroso. Vai ser uma noite mágica. Tenho a sensação de que algo incrível vai acontecer. Tenho certeza de que será memorável, respondi, com a voz firme apesar da fúria queimando em meu peito. Você parece cansada, querida. Você está bem? A falsa preocupação na voz dela me deu vontade de gritar. Em vez disso, forcei uma risada. Só estresse do planejamento da festa. Você sabe como é. Bem, não se preocupe com nada. Vai ser perfeito. O Dério tem muita sorte de ter você. Depois que desliguei, sentei na cozinha e chorei. Não de tristeza, mas de pura raiva. Como ela ousa? Como ela ousa fingir que se importa comigo enquanto me apunhala pelas costas? Como ela ousa dizer que meu marido é sortudo enquanto rouba? Mas eu me recompus, enxuguei as lágrimas e continuei planejando a festa que seria a ruína deles. A lista de convidados havia crescido para 200 pessoas. Os colegas de Dério do escritório de advocacia, nossos vizinhos, amigos da faculdade, minha família, a família de Nicole. Até mesmo alguns dos sócios de Herbert concordaram em comparecer, embora Dério não soubesse que seu pai estaria lá. Contei a ele que Herbert estava viajando a negócios. O serviço de buffet estava providenciado. 5 pratos de uma comida requintada da qual ninguém se lembraria depois do que estava prestes a acontecer. A orquestra estava reservada, as flores encomendadas, a decoração planejada. Cada detalhe perfeito para o que Dério e Nicole imaginavam ser o seu triunfo. Dediquei-me aos preparativos com uma energia frenética. Em parte porque me deu algo em que me concentrar além da minha raiva, e em parte porque eu queria que tudo estivesse perfeito quando o mundo deles desabasse. As crianças ajudaram com uma alegria que partiu meu coração. Pamela desenhou marcadores de lugar com uma caligrafia linda, conversando sobre como era romântico que mamãe e papai estivessem comemorando 15 anos de amor. Lawrence escolheu seu terno com a seriedade de um diplomata escolhendo o traje formal. Orgulhoso de fazer parte do dia especial de seus pais. Eles não faziam ideia do que estava por vir. Eu disse a mim mesmo que era melhor assim. Eles ficariam chocados, mas pelo menos não passariam semanas temendo. Mesmo assim, observar a excitação inocente deles era como engolir cacos de vidro. Mãe, disse Pamela certa noite, enquanto endereçávamos os convites. Você acha que um dia terei um casamento como o seu e o do meu pai? Parei de escrever, lutando contra as lágrimas. Espero que você tenha algo ainda melhor, querida. Espero que encontre alguém que a ame completamente e nunca a machuque. Mas o papai te ama completamente, não é? Achei que sim, respondi baixinho. Achei mesmo. Pamela me olhou com estranheza, talvez percebendo a tristeza na minha voz, mas não insistiu. Crianças são notavelmente resilientes, mas também perceptivas. Suspeitei que ambas as crianças sentiam a tensão em nossa casa, mesmo sem conseguir identificar sua fonte. Dério, por sua vez, estava praticamente radiante de expectativa. Ele vinha trabalhando até tarde com ainda mais frequência, supostamente cuidando dos preparativos de última hora para o caso antes de tirar uma folga para a festa. Eu sabia que ele estava, na verdade, passando aquelas horas com Nicole, provavelmente planejando seu grande gesto romântico. Ele também estava sendo excepcionalmente atencioso comigo, o que talvez fosse a parte mais cruel de tudo. Flores apareceram na minha mesa de cabeceira, vinho caro no jantar, beijos gentis de boa noite. Percebi com uma clareza doentia que ele estava amenizando a culpa sendo um marido melhor nas semanas anteriores ao seu plano de me deixar. Você tem sido tão gentil ultimamente, eu disse uma noite, enquanto ele massageava meus ombros enquanto eu trabalhava nos preparativos da festa. Isso me lembra de quando a gente namorava. Você merece doçura, ele respondeu, com as mãos gentis no meu pescoço. Sei que tenho andado distraído com o trabalho ultimamente.
Quero ter certeza de que você saiba o quanto significa para mim. A mentira saiu tão suavemente da sua boca que quase acreditei que ele falava sério. Quase. A festa vai ser linda, continuou ele. Você se superou no planejamento. Quero que seja perfeito. Uma noite que nunca esqueceremos. Será? Eu disse, e percebi a certeza em sua voz. Confie em mim, Ashley. Vai ser uma noite que mudará tudo. Se ao menos ele soubesse o quanto estava certo. 3 dias antes da festa, Clary veio ajudar com os preparativos finais. Estávamos sozinhos na cozinha embrulhando lembrancinhas quando ela finalmente fez a pergunta que eu temia. Tem certeza desse plano? Ela disse baixinho. Ainda não é tarde para mudar de ideia. Podemos confrontá-los em particular, resolver isso na justiça. Amarrei uma fita em volta de uma caixinha de chocolates com mais força do que o necessário. Eles querem me humilhar publicamente. Querem destruir nossa família na frente de todos que conhecemos, incluindo as crianças. Por que eles deveriam fazer isso sem consequências? Porque você é melhor que eles. Talvez. Mas também cansei de ser a boa menina que dá a outra face. Encontrei seus olhos do outro lado da mesa. Eles fizeram a escolha deles, Clary. Agora eles vão ter que conviver com os resultados. Ela sentiu, embora eu pudesse ver a preocupação em sua expressão. E a Pamela e o Lawrence? Isso vai traumatizá-los. O que Daryl está planejando fazer vai traumatizá-los. Pelo menos assim, eles verão que ações têm consequências. Eles aprenderão que não se pode simplesmente machucar as pessoas sem pagar um preço. E se alguma coisa der errado, se Herbert não aparecer, se a polícia não aparecer, se... Então eu cuido disso. Terminei de embrulhar o presente e peguei outra caixa. Mas Clary, passei 15 anos sendo a esposa perfeita do Daryl. Apoiadora, confiante, nunca questionadora, nunca exigente demais. E onde isso me levou? Ele acha que sou tão patética que vou ficar parada ali sorrindo enquanto ele pede outra mulher em casamento na minha própria festa de aniversário. Você não é patética. Não, não sou. E está na hora do Daryl aprender isso. Na noite anterior à festa, eu não conseguia dormir. Deitei na cama ao lado do meu marido, ouvindo sua respiração tranquila, e pensei em tudo que estava prestes a mudar. Amanhã à noite, nosso casamento estaria acabado. A vida dos nossos filhos viraria de cabeça para baixo. A rotina confortável que construímos ao longo de 15 anos seria destruída. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez fosse hora de parar de viver uma mentira. Saí da cama e andei pela casa, olhando-a com outros olhos. As fotos de família enfeitavam o corredor. Será que Pamela e Lawrence gostariam de ficar com eles ou seriam dolorosos demais? Os móveis que escolhemos juntos. Será que eu os levaria para minha nova casa ou eles carregariam muitas lembranças? No quarto de Pamela, observei minha filha dormir e prometi a ela silenciosamente que, acontecesse o que acontecesse amanhã, eu a protegeria e ao irmão dela. Eles superariam isso. Todos nós superaríamos. De volta ao meu quarto, fiquei parada na janela, olhando para o jardim que Daryl e eu plantamos juntos em nosso primeiro ano de casamento. As rosas estavam florescendo, suas pétalas perfeitas ao luar. Amanhã, tudo seria diferente. Mas esta noite, por apenas mais algumas horas, eu poderia fingir que ainda éramos a família feliz que um dia fomos. Voltei para a cama e fechei os olhos, sabendo que seria a última noite que dormiria ao lado do meu marido. Amanhã, o acerto de contas chegaria. O salão de baile parecia saído de um conto de fadas. Milhares de rosas brancas caíam em cascata de vasos de cristal, seu perfume se misturando ao aroma de velas caras. A orquestra afinava seus instrumentos enquanto garçons em uniformes impecáveis arrumavam taças de champanhe em bandejas de prata. Tudo estava perfeito nos mínimos detalhes. Eu estava no centro de tudo, usando o vestido de seda esmeralda que Daryl tanto elogiara, e me senti como uma atriz se preparando para a performance da sua vida. Em 3 horas, 200 convidados lotariam o espaço. Em 4 horas, meu marido pediria minha melhor amiga em casamento na frente de todos que conhecíamos. E em 5 horas, o mundo deles desabaria. Você está linda, mãe, disse Pamela, ajeitando seu próprio vestido, uma versão júnior do meu, em rosa claro.
Aos 13 anos, ela começava a dar sinais da mulher que se tornaria, e meu coração doía ao saber que aquela noite roubaria um pouco da sua inocência. Obrigada, querida. Acariciei seus cabelos, memorizando o momento. Você também está linda. Laurence apareceu em seu smoking minúsculo. O cabelo estava penteado para trás com mais gel do que o estritamente necessário. Pareço adulto? Perguntou ele, sério. Muito adulto, assegurei-lhe, ajeitando sua gravata borboleta. Seu pai vai ficar muito orgulhoso. Daryl saiu do banheiro, ajeitando as abotoaduras. Ele estava devastadoramente lindo em seu smoking preto, o cabelo escuro perfeitamente penteado, o sorriso confiante e radiante. Olhando para ele, era difícil acreditar que era o mesmo homem que vinha traindo nossa família sistematicamente. Pronta para nossa grande noite? Perguntou ele, passando os braços em volta da minha cintura por trás. Recostei-me nele, sentindo seu calor, sua colônia familiar, a presença sólida em que confiei por tantos anos. Mais pronta do que nunca. Vai ser perfeito, Ashley. Eu prometo. Se ao menos ele soubesse o que eu tinha planejado para sua definição de perfeito. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 7 horas. Fiquei ao lado de Daryl na fila de recepção, aceitando felicitações e votos de melhoras de amigos e familiares. Todos comentaram como a festa foi linda, como parecíamos felizes, como era inspirador ver um casal ainda tão apaixonado depois de 15 anos. Nicole chegou elegantemente atrasada, deslumbrante com um vestido vermelho que provavelmente custou mais do que a prestação da hipoteca da maioria das pessoas. Ela me beijou no rosto, seu perfume irresistível, seu sorriso radiante de expectativa. Ashley, você está absolutamente deslumbrante, disse ela, emocionada. E esta festa parece saída de uma revista. Obrigada, respondi, com a voz firme. Eu queria que tudo fosse perfeito esta noite. Ah, vai ser, disse ela, com os olhos brilhando de segredos. Tenho a sensação de que esta será uma noite que nenhum de nós jamais esquecerá. Daryl apareceu ao meu lado, passando o braço em volta da minha cintura enquanto estendia a outra mão para Nicole. Nicole, você conseguiu. Você está incrível. Obrigada. Ela praticamente ronronou, seus dedos se demorando nos dele por um instante a mais. Eu não perderia isso por nada no mundo. Observei-os se entreolharem e, por uma fração de segundo, suas máscaras caíram. O calor entre eles era palpável. O conhecimento íntimo de amantes que se mantinham escondidos há meses. Então, eles se lembraram de onde estavam, se lembraram do público, e as máscaras voltaram ao lugar. Eu deveria me misturar, disse Nicole, animada. Mas me guarde uma dança depois, Daryl. Sempre, ele respondeu. E eu queria dar um tapa nos dois. A noite transcorreu com uma normalidade dolorosa. Coquetéis e conversas, risos e música, o ritmo confortável de uma festa de sucesso. Desempenhei meu papel com perfeição. A anfitriã graciosa, a esposa amorosa, a mulher comemorando 15 anos de felicidade conjugal. Mas, por baixo da superfície, eu contava os minutos até que tudo mudasse. Às 8h30, pedi licença e fui até o banheiro feminino, pegando meu celular para verificar as mensagens. Havia 3 mensagens me esperando. De Margarete, está tudo pronto. A polícia chegará pontualmente às 9h15. De Clary, Herbert acabou de chegar. Ele está posicionado na entrada dos fundos. De um número desconhecido, aqui é o detetive Morrison. Estaremos na entrada principal exatamente às 9h15. Você está pronto? Respondi rapidamente, pronto. Minhas mãos tremiam quando guardei o celular na bolsa. Era isso. Em 45 minutos, meu plano cuidadosamente orquestrado ou daria certo brilhantemente ou falharia espetacularmente. Voltei para a festa e encontrei Daryl comandando a festa perto do bar, contando uma história que fez seus colegas rirem. Ele parecia tão confiante, tão confortável, tão certo de que tudo estava indo conforme o planejado. Nicole estava por perto, com a atenção totalmente voltada para ele, praticamente radiante de expectativa. Às 9h, Daryl levantou a mão para silenciar a multidão. Senhoras e senhores, se me derem atenção por um instante. As conversas cessaram, rostos se virando para nós, expectantes.
Senti Pamela e Lawrence se aproximando de mim, suas mãozinhas encontrando as minhas. A orquestra silenciou. Obrigado a todos por estarem aqui esta noite para celebrar 15 maravilhosos anos de casamento, começou Daryl, sua voz ecoando facilmente pelo salão. Ele olhou diretamente para mim, com um sorriso caloroso e aparentemente genuíno. Ashley, você foi a esposa mais incrível, a mãe mais incrível, a mulher mais forte que eu já conheci. A multidão murmurou em aprovação. Alguém no fundo gritou, ouçam, ouçam. Mas então Daryl fez algo que me fez gelar o sangue. Ele se afastou de mim. No entanto, continuou ele, com a voz cada vez mais forte. Esta noite não é apenas para celebrar o passado. É para reconhecer o futuro. Murmúrios confusos percorreram a multidão. Vi minha irmã Clary perto do fundo da sala, com o rosto tenso de preocupação. Pamela apertou minha mão com mais força. Daryl caminhou pelo chão de mármore, seus passos ecoando no salão de baile repentinamente silencioso. Ele parou na frente de Nicole, que tentava parecer surpresa, mas falhava miseravelmente. Às vezes, disse Daryl, sua voz ecoando por todos os cantos da sala. A vida te dá uma segunda chance de ser feliz. Às vezes, você descobre que a pessoa com quem você deveria estar estava ali, ao seu lado, o tempo todo. Os suspiros da multidão eram audíveis. Agora eu ouvi alguém sussurrar, meu Deus, ele está mesmo fazendo isso? Vi o rosto da minha mãe, chocado e horrorizado, vi os colegas de Daryl trocando olhares perplexos. Pamela começou a chorar. Daryl se ajoelhou na frente de Nicole, pegando a caixa de veludo que eu tinha visto nas fotos do celular dele. O diamante dentro dele refletiu a luz e projetou arco-íris nos rostos atônitos dos nossos convidados. Nicole, disse ele, com a voz forte e clara. Você é o amor da minha vida. Quer se casar comigo? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Nicole se encheram de lágrimas de alegria, não de vergonha, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Sim, sussurrou ela, embora sua voz ecoasse no silêncio absoluto. Sim, Daryl, eu vou. Enquanto ele colocava o anel no dedo dela, enquanto se abraçavam sob o olhar de 200 pessoas, horrorizadas e fascinadas, senti uma estranha sensação de calma tomar conta de mim. O pior já tinha acontecido. A humilhação pública foi completa. Meus filhos tinham acabado de ver o pai destruir nossa família por outra mulher, mas não faziam ideia do que viria a seguir. As portas da frente do salão de baile se abriram com precisão, e 3 figuras entraram pela porta. 2 policiais uniformizados, com rostos sérios e profissionais, e entre eles, Herbert Adams. Aos 72 anos, o pai de Daryl chamava a atenção por onde passava. Naquela noite, vestido com um smoking impecavelmente cortado e com os cabelos grisalhos impecavelmente penteados, ele parecia um anjo vingador. Seus olhos cinza-aço percorreram a sala, absorvendo a cena com o olhar calculista de um homem que construiu um império lendo as situações rapidamente e agindo com decisão. O murmúrio que se espalhou pela multidão era eletrizante. Todos sabiam quem era Herbert Adams, mesmo que nunca o tivessem conhecido. Sua foto estava na capa de revistas de negócios há décadas. Daryl ainda estava de joelhos, ainda segurando a mão de Nicole, quando percebeu a mudança na energia do ambiente. Cabeças se viravam, sussurros se intensificavam. Ele seguiu o olhar deles até a porta e, quando seus olhos pousaram no pai, a cor desapareceu de seu rosto como água de uma represa rompida. A taça de champanhe escorregou dos dedos de Nicole, espatifando-se no chão de mármore com um som que pareceu ecoar para sempre. Daryl se levantou lentamente, sua máscara de confiança finalmente se desfazendo para revelar o garoto aterrorizado por baixo. Pai, sussurrou ele, embora a palavra mal tivesse saído de seus lábios. Herbert deu um passo à frente, com passos medidos e deliberados. Os policiais o ladeavam, sua presença dando peso ao que quer que estivesse prestes a acontecer. A multidão se abriu como o mar vermelho, sentindo que algo importante estava acontecendo. Olá, filho, disse Herbert, sua voz ecoando facilmente pelo salão silencioso. Parabéns pelo noivado. Mas devo dizer que o timing é interessante. A boca de Daryl se abriu e fechou como um peixe ofegante. Nicole levou a mão à garganta, o rosto pálido sob a maquiagem cuidadosamente aplicada. Eu não estava esperando você, Daryl conseguiu dizer. Tenho certeza de que não.
O sorriso de Herbert era afiado como uma lâmina. Mas tem muita coisa que você não esperava esta noite, né? Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou um envelope grosso. Dério, você sabe o que é isso? Dério balançou a cabeça, aparentemente emudecido. Este é o fundo familiar revisado. Veja bem, o fundo sempre continha certas cláusulas morais, disposições que me permitem alterar os termos se o beneficiário principal se envolver em comportamento que desonre o nome da família. A voz de Herbert ficou fria. Humilhar publicamente sua esposa e filhos na sua própria festa de aniversário certamente se qualifica. As implicações atingiram Dério como um golpe físico. Observei-o cambalear levemente, seu rosto passando de pálido para verde. A partir desta noite, continuou Herbert, você não é mais o principal beneficiário do fundo da família Adams. Essa honra agora pertence à sua esposa e filhos, às pessoas que você escolheu trair e humilhar. Pai, por favor. Além disso, disse Herbert, sua voz interrompendo o apelo de Dério. Mandei meus contadores investigarem suas finanças. Você sabia que seus cartões de crédito conjuntos foram usados extensivamente pela senhora Nicole aqui? Tratamentos de spa, compras frenéticas, jantares caros, tudo debitado de contas às quais ela não tinha direito legal de acesso. O rosto de Nicole ficou pálido. Eu não fiz isso, Dério disse que estava tudo bem. Aparentemente, respondeu Herbert, mas usar as contas financeiras de outra pessoa sob falsos pretextos tem um termo legal. Chama-se fraude. Foi então que o policial se adiantou. Nicole Sterling, disse um deles, com a voz firme e autoritária. Você está presa por fraude de cartão de crédito e roubo de identidade. Não, gritou Nicole, afastando-se dos policiais. Isso é loucura. Dério, diga a eles. Diga que você me deu permissão. Mas Dério encarava o pai, com o rosto tomado pelo horror absoluto. Pai, por favor. A gente resolve isso. Vou cancelar o noivado. Vou fazer terapia. Eu vou. É tarde demais para isso, disse Herbert baixinho. Você fez sua escolha, Dério. Você escolheu trair as pessoas que mais chamavam. Agora você vai ter que arcar com as consequências. Os policiais avançaram e Nicole tentou correr. Ela deu os 3 passos com seus saltos agulha antes que um deles a segurasse pelo braço. Enquanto lia seus direitos, sua fachada impecável finalmente se quebrou completamente. A culpa é da Ashley, ela gritou, apontando para mim com a mão livre. Ela planejou isso. Ela armou para nós. Pela primeira vez desde que o caos começou, todos os olhares na sala se voltaram para mim. Fiquei ali, com meu vestido esmeralda, meus filhos colados ao meu corpo, e encontrei o olhar de todos naquele salão. Sim, eu disse simplesmente. Eu vi. A admissão provocou outra onda de murmúrios na plateia, mas eu ainda não tinha terminado. Há 4 meses, meu marido e minha melhor amiga estão tendo um caso, eu disse, minha voz ecoando claramente pela sala silenciosa. Há 4 meses, eles planejam humilhar a mim e aos meus filhos nesta festa, nossa festa de aniversário. Eles achavam que eu era ingênua demais, crédula demais, burra demais para ver o que estava acontecendo bem debaixo do meu nariz. Olhei diretamente para Dério, que me encarava como se eu fosse uma estranha. Eles estavam errados. Nicole ainda gritava enquanto os policiais a conduziam em direção à porta, sua voz ecoando nas paredes de mármore. Eu o amo. Nós nos amamos. Você não pode destruir o amor. Amor? Gritei para ela, minha voz cortando sua histeria. Amor não envolve destruir a vida de crianças inocentes. Amor não envolve trair as pessoas que mais confiam em você. O que vocês dois tinham não era amor. Era egoísmo e crueldade disfarçados de romance. O salão ficou em silêncio, exceto pelo som dos saltos de Nicole batendo no mármore enquanto ela era escoltada para fora. Dério estava sozinho no centro da sala, seu smoking perfeito de repente parecendo uma fantasia, sua fachada confiante completamente destruída. Ashley, disse ele, sua voz quase um sussurro. Sinto muito. Sinto muito mesmo. Eu sei que sim, respondi. Mas desculpas não desfazem o que você fez com nossos filhos. Desculpas não apagam 4 meses de mentiras e traições.
Desculpas não devolvem a inocência de Pamela e Lawrence, nem a confiança que tinham no pai. Herbert deu um passo à frente e colocou a mão gentilmente no meu ombro. Ashley, as crianças podem ficar na propriedade esta noite, se preferir não ir para casa. Olhei para Pamela e Lawrence, ambos chorando, mas tentando ser corajosos. O que vocês acham? Perguntei baixinho. Querem ir para a casa do vovô? Pamela assentiu, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Podemos levar o elefante? Perguntou ela a Lawrence, referindo-se ao seu adorado bicho de pelúcia. Claro que podemos, assegurei. Enquanto nos preparávamos para sair, Daryl deu um passo em nossa direção. Ashley, por favor. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, eu disse com firmeza. Você fez sua escolha, Daryl. Você escolheu Nicole em vez da sua família. Você escolheu seus próprios desejos egoístas em vez do bem-estar dos seus filhos. A explicação é simples. Você não é o homem com quem pensei que me casaria. As crianças precisam do pai. Eles precisam de um pai que os coloque em primeiro lugar. Precisam de um pai que não destrua a segurança deles para sua própria satisfação. Aproximei Pamela e Lawrence de mim. Você poderá vê-los quando o divórcio for finalizado, quando os acordos de custódia forem definidos, mas agora eles precisam estar em um lugar seguro. Herbert havia permanecido em silêncio durante a conversa, mas agora se manifestou. Daryl, você deveria saber que conversei com os sócios do seu escritório de advocacia. Eles não estão nada felizes com o escândalo. Acusações criminais contra seu noivo não refletem bem a reputação da empresa. O golpe final. O rosto de Daryl passou de pálido a cinza quando todas as implicações o atingiram. Deserdado, com a carreira em perigo, a reputação em ruínas, os filhos traumatizados, a esposa perdida para sempre. Ashley, disse-lhe uma última vez, com a voz embargada. Eu te amo. Eu sempre te amei. Olhei para ele pelo que eu sabia que seria a última vez como sua esposa. Se é isso que você chama de amor, Daryl, então estou melhor sem ele. Herbert nos acompanhou até a saída dos fundos, para longe dos convidados restantes, que ainda estavam processando o que tinham testemunhado. Ao chegarmos à porta, virei-me para dar uma última olhada no salão de baile. As rosas ainda estavam perfeitas, suas pétalas intactas pelo drama que se desenrolara. Os cristais ainda brilhavam, o mármore ainda reluzia, mas todo o resto havia mudado para sempre. Daryl estava sozinho no centro da sala, cercado pelos destroços da vida que escolhera destruir. Alguns convidados estavam indo embora, com rostos chocados e desconfortáveis. Outros permaneciam ali, talvez na esperança de mais drama ou simplesmente atordoados demais para se mexer. Vocês estão prontos? Perguntou Herbert gentilmente. Assenti, pegando as mãos dos meus filhos. Estamos prontos. Enquanto saíamos para o ar fresco da noite, Pamela olhou para mim com as bochechas molhadas de lágrimas. Mãe, você e o papai vão se divorciar? Sim, querida. Vamos. É por causa do que ele fez esta noite? Parei de andar e me ajoelhei, para ficar na altura dos olhos das duas crianças. Pamela, Lawrence, o que seu pai fez esta noite foi errado. Casamento deveria ser sobre amor, compromisso e colocar a família em primeiro lugar. Seu pai esqueceu essas coisas, e agora nossa família precisa mudar. Ainda o veremos? Perguntou Lawrence, em voz baixa. Claro que sim. Ele ainda é seu pai e te ama muito. Isso é entre seu pai e eu. Não é culpa sua, e isso não muda o quanto nós dois chamamos. Mas você está triste, observou Pamela. Sim, estou triste, mas também estou orgulhosa de nós. Vamos ficar bem. Vamos cuidar uns dos outros e construir um novo tipo de família. Diferente, mas ainda cheia de amor. Herbert aguardara pacientemente durante a conversa, mas agora pigarreou suavemente. Se me permitem, disse ele, gostaria que todos soubessem que sempre terão um lugar nesta família. O que Daryl fez esta noite não muda o fato de que Pamela e Lawrence são meus netos. E Ashley, você tem sido mais uma filha para mim do que Daryl tem sido um filho. A gentileza inesperada em sua voz quase me fez perder a compostura. Obrigada, sussurrei. Enquanto caminhávamos em direção ao carro do Herbert, senti algo que não sentia há meses. Paz.
O pior já tinha acontecido, e nós tínhamos sobrevivido. A traição de Daryl e Nicole foi exposta. Seus planos saíram pela culatra e a justiça foi feita. Mais importante ainda, meus filhos viram que ações têm consequências, que quem machuca os outros não sai ileso. Eles aprenderam que a mãe não era fraca nem ingênua. Ela era forte o suficiente para lutar por eles quando mais importava. Atrás de nós, o salão de baile brilhava com uma luz suave, o cenário perfeito para o que deveria ter sido uma celebração de amor e compromisso. Em vez disso, tornou-se o palco para o fim de um casamento e o começo de algo novo. Quando o carro de Herbert se afastou do local, Pamela estendeu a mão para mim. Mãe? Sim, querida. Estou orgulhoso de você. Lawrence assentiu solenemente. Eu também. Você foi muito corajosa esta noite. Apertei as mãos deles e sorri em meio às lágrimas. Todos nós seremos corajosos de agora em diante. Seremos corajosos, fortes e honestos uns com os outros e seremos felizes. Promete? Perguntou Pamela. Eu prometo. E pela primeira vez em 4 meses, eu falei sério. A casa que Herbert comprou para nós era menor do que a mansão que Daryl e eu dividíamos, mas era nossa. Verdadeiramente nosso. A luz inundou todos os cômodos, e o riso ecoou pelos corredores novamente. Pamela pintou seu quarto de um lilás suave, enquanto Lawrence escolheu um azul profundo com estrelas que brilhavam no escuro no teto. Eu estava na cozinha preparando o café da manhã quando o jornal chegou, dobrado com capricho na porta da frente. A manchete me chamou a atenção imediatamente. Licença de advogado local suspensa após escândalo de fraude. O artigo era breve, mas contundente. O escritório de advocacia de Daryl havia encerrado sua sociedade após a condenação de Nicole por fraude de cartão de crédito. A Ordem dos Advogados suspendeu sua licença enquanto aguardava uma investigação completa. Sua reputação, construída ao longo de 15 anos de prática, estava em ruínas. Nicole havia sido condenada a 18 meses de prisão e obrigada a pagar indenização integral. O artigo mencionava que ela tentou alegar que as acusações tinham motivação política, parte de um plano de vingança de uma ex-esposa vingativa. O juiz não ficou impressionado. Dobrei o jornal e o deixei de lado sem ler o resto. A ruína deles foi completa, mas não senti mais prazer nisso. A justiça havia sido feita, e isso bastava. Pamela apareceu na cozinha, já vestida para a escola, com o cabelo preso num rabo de cavalo impecável. Aos 14 anos, ela estava se tornando mais independente, mais confiante. As sessões de terapia que todos nós frequentamos a ajudaram a processar o trauma daquela noite. Bom dia, mãe, disse ela, beijando minha bochecha. Cheira bem. Panquecas de mirtilo. Suas preferidas. Lawrence desceu as escadas ruidosamente, com a mochila pendurada no ombro e as chuteiras de futebol na mão. Ele cresceu 7,5 centímetros em 6 meses e finalmente estava mais alto que alguns dos seus companheiros de equipe. Posso comer no carro? Perguntou, pegando uma panqueca do prato. O treinador quer que a gente chegue cedo para mais treinos. Sente-se e coma direito, eu disse com firmeza. Futebol é importante, mas o café da manhã é mais importante. Ele resmungou, mas sentou-se, enfiando pedaços de panqueca na boca com o entusiasmo de um garoto de 12 anos em crescimento. Ainda vamos jantar na casa do vovô no domingo? Perguntou Pamela. Claro, ele vai fazer a famosa lasanha dele. Herbert tinha se tornado uma figura em nossas vidas, o avô que ele nunca teve a chance de ser quando Daryl controlava o relacionamento. Ele buscava as crianças na escola 2 vezes por semana, comparecia a todos os jogos de futebol e peças teatrais da escola e se tornou um dos meus conselheiros mais próximos enquanto eu navegava pela maternidade solo. O divórcio havia sido finalizado há 3 meses. Daryl foi obrigado a frequentar aulas de aconselhamento e educação parental antes que seus direitos de visita supervisionada fossem restaurados. Agora ele via as crianças a cada 2 fins de semana, e o relacionamento dele se recuperava lentamente dos danos que ele causará. Ele tentou se reconciliar comigo várias vezes, aparecendo em casa com flores e pedidos de desculpas, mas a confiança havia desaparecido, destruída irreparavelmente. O homem que planejava humilhar a mim e aos nossos filhos tão publicamente não era alguém que eu pudesse amar novamente. Mãe, Lawrence ergueu os olhos das panquecas. Os pais do Tyler também vão se divorciar.
Ele perguntou se vai ficar mais fácil. Sentei-me ao lado dele, escolhendo as palavras com cuidado. O que você disse a ele? Eu disse a ele que fica mais fácil, mas é diferente. Tipo, não temos mais noites de jogos em família com o papai, mas temos noites de filmes só nós dois. E o avô agora vem aos meus jogos, o que é muito legal. E eu disse a ele, acrescentou Pamela, que às vezes os pais acham que querem coisas diferentes, mas é melhor que todos sejam honestos sobre isso. Olhei para os meus filhos, essas pessoas extraordinárias e resilientes que sobreviveram à traição do pai e saíram mais fortes. Eles agora entendiam que amor significava comprometimento, honestidade e colocar a família em primeiro lugar. Eles entendiam que ações têm consequências, mas também que a cura é possível. Estou orgulhosa de vocês dois, eu disse, pela forma como lidaram com tudo, pela forma como se apoiaram, pela forma como cresceram. Aprendemos com você, disse Pamela simplesmente. Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Herbert, Ashley, você estaria livre para almoçar hoje? Tem uma coisa que eu gostaria de discutir com você. Respondi, claro. Está tudo bem? Mais do que bem. Tenho uma proposta para você. Depois de deixar as crianças na escola, encontrei Herbert em seu restaurante favorito, não o Chalauron, que me fez perder o negócio para sempre, mas um pequeno bistrô no centro da cidade que servia um café excelente e não guardava nenhuma lembrança dolorosa. Ele já estava sentado quando cheguei, lendo o que pareciam documentos legais. Aos 73 anos, ele continuava afiado como sempre, com seus cabelos grisalhos impecavelmente penteados e sua presença imprimindo respeito a todos na sala. Ashley. Ele se levantou para me cumprimentar e me deu um beijo na bochecha. Você está maravilhosa. Feliz? Estou feliz. Percebi enquanto dizia isso. Pela primeira vez em muito tempo, estou genuinamente feliz. Ótimo. Era isso que eu esperava ouvir. Ele fez um gesto para que eu me sentasse. Tenho algo para discutir com você. Herbert, se é por dinheiro. Não se trata de caridade, disse-ele com firmeza. Trata-se de negócios. Tenho 73 anos, Ashley. Construí um império, mas não viverei para sempre. Preciso de alguém de confiança para ajudar a administrar a fundação. Alguém que entenda o que significa lutar por pessoas que não conseguem lutar por si mesmas. Olhei para ele. Você está me oferecendo um emprego? Estou te oferecendo uma sociedade. A Fundação Adas precisa de um diretor de serviços familiares, alguém que possa supervisionar nossas iniciativas para mulheres e crianças em crise. O salário é substancial, o trabalho é significativo e você estará ajudando pessoas que estão enfrentando situações semelhantes às que você passou. A oferta me deixou sem fôlego. Herbert, fico lisonjeado, mas não tenho experiência. Você tem a qualificação mais importante. Você entende o que significa lutar pelos seus filhos quando as probabilidades estão contra você. Você entende o que é preciso para reconstruir a vida depois de uma traição. Isso vale mais do que qualquer diploma em administração. Pensei nisso. Pensei mesmo. Por 15 anos, fui esposa de Dério, um papel que me definiu completamente. Depois, fui a esposa traída, a vítima em busca de justiça. Agora eu tinha a chance de ser algo completamente diferente, uma mulher que usava sua experiência para ajudar os outros. Eu também estaria ajudando mulheres como Nicole? Perguntei. Mulheres que fazem escolhas terríveis. Todo mundo merece uma segunda chance, Ashley. Até Nicole, quando sair da prisão, precisará de ajuda para reconstruir sua vida. A questão é, você é forte o suficiente para ajudar pessoas que talvez não mereçam? Pensei em Nicole sentada em uma cela, sua vida perfeita destruída por sua própria ganância e escolhas erradas. Pensei em Dério sozinho em um pequeno apartamento, com sua carreira e reputação em ruínas. Pensei em todas as outras mulheres e crianças que se encontravam em situações impossíveis, precisando de alguém para lutar por elas. Sim, respondi finalmente. Acho que sim. Herbert sorriu, o primeiro sorriso genuinamente caloroso que eu já vi nele. Excelente. Quando você pode começar? Naquela noite, contei a Pamela e ao Lawrence sobre a oferta de emprego durante o jantar. A reação deles foi tudo o que eu poderia esperar. Que legal, mãe, disse Lawrence,
você vai ajudar crianças como nós. Crianças e suas mães, corrigi. Famílias que precisam de alguém ao seu lado. Você vai viajar? Perguntou Pamela. Porque se você fizer isso, podemos ir com você às vezes durante as férias de verão? Vamos ver, eu disse. Mas eu já estava imaginando as possibilidades. Uma nova vida, um novo propósito, uma nova maneira de me definir que não tinha nada a ver com ser esposa ou vítima de alguém. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, fiquei no meu quarto, não o nosso, e me olhei no espelho. A mulher que me encarava era diferente da esposa ingênua que havia planejado uma festa de aniversário 6 meses antes. Esta mulher tinha a espinha dorsal firme e o olhar ardente. Esta mulher enfrentou a pior traição imaginável e emergiu não apenas intacta, mas mais forte. Pensei em todas as mulheres que viviam a minha antiga vida, confiando completamente, amando incondicionalmente, sem jamais imaginar que a pessoa a quem entregaram o coração pudesse destruí-lo tão cruelmente. Pensei nas mulheres que descobriam casos extraconjugais, enfrentavam humilhações públicas, questionando se teriam forças para reagir. Sentei-me à minha mesa e abri meu laptop. As palavras saíram facilmente, fluindo de uma sabedoria arduamente conquistada e de uma determinação feroz. Para a mulher que lê isto no escuro. Talvez você tenha encontrado esta história às 2 da manhã, sem conseguir dormir, porque descobriu algo que mudou tudo. Talvez você esteja sentada no seu carro, no estacionamento, tentando decidir se vai para casa e finge que não sabe. Talvez você esteja se perguntando se é forte o suficiente para enfrentar o que vem a seguir. Quero que você saiba de uma coisa: você é mais forte do que pensa. 6 meses atrás, eu era você. Eu era a mulher que achava que seu casamento era sólido, que confiava plenamente, que nunca imaginou que a pessoa que ela mais amava pudesse orquestrar sua humilhação pública para satisfazer seus próprios desejos egoístas. Eu era a mulher que se sentia ingênua, estúpida e completamente destruída. Mas aqui está o que eu aprendi: ser traído não te torna fraco. Te torna um sobrevivente. O homem que deveria me proteger escolheu me destruir. A mulher que deveria ser minha melhor amiga o ajudou a fazer isso. Eles contavam com o meu silêncio, com a minha submissão, com a minha disposição de sofrer em particular em vez de revidar em público. Eles estavam errados. Você não precisa se fazer de vítima. Não precisa sorrir e fingir que está tudo bem enquanto seu mundo desmorona. Você não precisa proteger as pessoas que estão te machucando em detrimento da sua proteção e da dos seus filhos. Não vou mentir para você. O caminho à frente é difícil. Haverá noites em que você chorará até não ter mais lágrimas. Haverá momentos em que questionará cada decisão que tomou. Haverá pessoas que o julgarão por reagir, que lhe dirão para ser uma pessoa melhor ou pensar nas crianças. Mas eis o que eles não entendem. Às vezes, ser uma pessoa melhor significa mostrar aos filhos que as ações têm consequências. Às vezes, pensar nas crianças significa ensiná-las que elas merecem mais do que uma vida construída sobre mentiras e traições. Você não é responsável por consertar o que outra pessoa quebrou. Você não é obrigado a perdoar alguém que não está verdadeiramente arrependido. Você não é obrigado a ficar em silêncio sobre abuso, traição ou humilhação só para deixar os outros confortáveis. Sua dor é válida. Sua raiva é justificada. Seu desejo por justiça não é vingativo. É humano. Encontre seus aliados. Eles podem estar onde você menos espera. Um ex-sogro que valoriza a integridade acima dos laços de sangue. Uma irmã que te ajudará a planejar seu retorno. Uma advogada que acredita em lutar pelo que é certo. Confiar é difícil quando você foi traído. Mas ainda existem pessoas boas no mundo que estarão ao seu lado. Documente tudo. Mantenha registros. Confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Você não está paranoico. Você está aprendendo a se proteger. Cuide dos seus filhos, mas lembre-se de que você também é importante. Você não pode servir de uma xícara vazia. A sua cura é tão importante quanto a deles. E mostrar a eles que você se valoriza os ensina a se valorizarem. Mais importante ainda, você não é definido pelo que lhe fizeram. Você é definido por como você reage a isso, como você se reconstrói, como você escolhe seguir em frente. Agora sou livre de maneiras que jamais imaginei serem possíveis.
Livre da ansiedade constante de me perguntar se eu era o suficiente. Livre do trabalho exaustivo de amar alguém que não valorizava esse amor. Livre da prisão de um casamento construído sobre mentiras. Acordo todas as manhãs em uma casa cheia de risos e honestidade. Meus filhos aprenderam que amor significa respeito. Que a família deve ser um espaço seguro, que a mãe seja forte o suficiente para protegê-los quando mais importa. Tenho um trabalho que dá sentido à minha vida. Relacionamentos baseados no respeito mútuo e um futuro limitado apenas pelos meus próprios sonhos. É assim que a liberdade se apresenta após a traição. Não a ausência de cicatrizes, mas a presença de força. Não a ausência de tristeza, mas a presença de esperança. Não a ausência de medo, mas a coragem de enfrentar o que vier. Você tem essa coragem dentro de você. Você sempre a teve. Agora você só precisa desabafar. A mulher que planejou te humilhar na sua própria festa de aniversário te subestimou completamente. Não cometa o mesmo erro. Você é mais forte do que imagina. Você é mais corajoso do que se sente. Você merece mais do que aquilo que lhe foi dado. E quando estiver pronto para lutar por isso, você descobrirá algo mágico. Você sempre teve o poder. Lute. Levante-se. Diga a sua verdade. O mundo está esperando para ver o que você fará com a sua liberdade. Com amor e solidariedade, Ashley. Salvei o documento e fechei meu laptop, sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. Amanhã, eu começaria meu novo emprego, ajudando outras mulheres e crianças a encontrarem saídas de situações impossíveis. Mas esta noite, eu dormiria em paz na minha própria cama, na minha própria casa, cercada pela serena satisfação de uma vida reconstruída das cinzas da traição. De manhã, Pamela me encontrou cantarolando enquanto fazia café. Você parece diferente, mãe, observou ela, roubando uma torrada do meu prato. Diferente, como? Feliz? Tipo, muito feliz. Não só fingindo estar bem. Feliz. Puxei-a para um abraço. Aquela filha sábia que aprenderá muito jovem que o mundo podia ser cruel, mas também aprenderá que podíamos ser mais fortes. Estou muito feliz, disse-lhe. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente quem sou e o que quero fazer da minha vida. E o que é isso? Ajudar outras pessoas a descobrirem que são mais fortes do que imaginam. Pamela sorriu. Gostei. Posso ajudar às vezes? Com certeza. Vamos ajudá-los juntos. Enquanto ela se dirigia para a escola, olhei ao redor da minha cozinha iluminada e honesta e senti algo que não sentia há anos. A certeza absoluta de que eu estava exatamente onde deveria estar. A festa de aniversário já tinha se passado 6 meses, mas, de muitas maneiras, tinha sido o começo de tudo o que importava. O começo da minha vida real, o começo da minha liberdade, o começo de me tornar a mulher que eu sempre deveria ser.